Abra sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 em diante. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 em diante, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, escute isso, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, por gentileza. Pai, nós lemos a Tua palavra e nos rendemos a ela nessa noite. Pedimos a Tua graça, o poder do Teu Espírito, o Teu mover nesse lugar, para que nessa noite haja salvação nesta casa. Que a Tua palavra seja percebida, entendida e abraçada por todos nós. Tira da nossa mente todo o vaguear de pensamentos, a desatenção, o cansaço, e que possamos, ó Deus, Te ouvir com muita reverência. Fala conosco, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Eu quero falar sobre o tema cegueira espiritual, uma arma do inimigo. O maior ataque que o inimigo pode fazer na vida de um ser humano é cegar o seu entendimento, é cegar a sua visão espiritual. Por que muitas pessoas se arrebentam, quebram a cara, fazem coisas absurdas, tomam decisões impensadas, atitudes impulsionadas pelo ódio, pela raiva? Por que as pessoas são tomadas de sentimentos que são capazes de fazer coisas terríveis? Que o inimigo usa essa arma poderosa de cegar o entendimento das pessoas. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas não rejeitam Jesus por convicção, não. A maioria das pessoas sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A maioria das pessoas já sabem que Ele morreu numa cruz para salvar a humanidade. A maioria já sabem que Ele é o Salvador, Ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Isso todo mundo sabe. Mas por que as pessoas rejeitam a Cristo? É por causa dessa cegueira espiritual que nós lemos o texto. Que o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não resplandeça na alma dele, na alma dela. O inimigo trabalha incansavelmente para impedir que os olhos das pessoas se abram para a verdade da salvação. Ele sabe, o nosso adversário, que quando alguém crer em Cristo e conhece Jesus como o Salvador, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser mudada. Aquele ou aquela que era o instrumento na mão do inimigo deixa de ser e começa a ser o instrumento na mão de Deus. Por isso, ele usa essa estratégia muito clara de cegar o entendimento. E cegar o entendimento é confundir as pessoas, é distorcer a verdade do Evangelho, a verdade dos ensinamentos de Jesus. Ele distorce. E eles fazem de tudo para encobrir o brilho do Evangelho para as pessoas.
O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Coríntios, ele é taxativo quando diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Escute isso. A guerra que ele trava para escravizar as pessoas não começa nas suas emoções apenas, mas começa na sua mente principalmente. Hoje eu quero discorrer sobre como é que ele faz isso. Como é que o nosso adversário, que a todo custo tentou fazer isso com Jesus. Vocês lembram do Monte da Tentação? Quem vai para Israel comigo, nós iremos visitar o Monte da Tentação, que Jesus veio para morrer e salvar a humanidade através do seu sacrifício na cruz. Mas o inimigo se apresenta para ele depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites e oferece aquilo que Jesus ia conquistar na cruz se ele se dobrasse diante de Satanás. O inimigo chega para ele e fala: tu não és o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Tu não és o filho de Deus? Te joga desse lugar, porque a Bíblia diz, o inimigo disse, que aos seus anjos Deus dará ordem ao teu respeito para te guardar. Então a mesma tentativa de distorcer a verdade e de cegar o entendimento que ele usa para cegar cada um de nós, ele tentou fazer isso com Cristo. E Jesus respondeu a ele: também está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga amém, diga glória a Deus. Então deixa eu discorrer sobre 4 maneiras que ele usa para cegar o entendimento das pessoas, para arrancar as pessoas da presença de Deus, para bloquear qualquer tentativa de alguém se aproximar de Deus. Ele usa 4 estratégias. A primeira, repitam por gentileza: ele cega por meio do engano. O inimigo não cega apenas com a escuridão, mas com as mentiras que parecem verdade. Ele usou isso com Cristo. Ele distorce o evangelho, ele cria ideias mentirosas. E como toda mentira, se for repetida várias vezes, se torna verdade. Alguma delas, por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Eu já ouvi isso, você já deve ter ouvido isso, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz ao contrário. Quando perguntaram para Jesus, ele estava se despedindo dos seus discípulos, disse: olha, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele estava se despedindo, ele iria voltar para o céu, e os discípulos preocupados perguntaram para ele: como então nós iremos novamente te ver? Qual é o caminho para nós nos rever, Senhor? E ele respondeu: qual é o caminho? Eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Uma outra ideia que ele lança para tentar cegar o entendimento das pessoas é que a Bíblia é ultrapassada. Esse engano, que a Bíblia é ultrapassada, cria uma neblina espiritual na alma das pessoas. Esse livro, como disse Voltaire, um grande filósofo, que ele disse: olha, eu não dou 100 anos para a Bíblia ser extinta da face da terra. Esse livro ultrapassado, esse livro mentiroso. Voltaire já morreu, e a Bíblia continua sendo o maior best-seller do planeta. Ela é a palavra de Deus. Digam todos amém e aplaudam o Senhor com alegria. Quantas pessoas hoje dizem: está tudo bem comigo, mas estão mortas espiritualmente. Há um vazio, um buraco na alma.
há um medo da eternidade, há um medo de partir para onde é que eu vou. Então tem muita gente com esse vazio enorme na alma, e mesmo com esse vazio, o inimigo vai fazer de tudo para que as pessoas não se aproximem do Evangelho. O engano que ele usa é uma venda nos nossos olhos. A segunda maneira que ele tenta cegar o entendimento das pessoas, por favor, repitam isso: ele cega por meio da ocupação. Escute isso. Em Lucas 8,14, quando Jesus profere a parábola do semeador, ele cita ali uma das sementes que caiu entre os espinhos. Diz assim o texto: aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram, diga comigo, ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados pelos cuidados da vida, pelas riquezas da vida, pelos prazeres da vida, pelas coisas da vida, se ocuparam demais com as coisas humanas. Essa é uma estratégia que ele usa, muito poderosa, muito forte, para cegar o entendimento das pessoas. Não que seja errado correr atrás, melhorar a sua vida, lutar para ser uma pessoa vitoriosa. Tudo isso Deus quer que você faça, mas nunca em detrimento do nosso afastamento dEle. Mas tem muita gente que não vem na igreja, que não tem tempo, não tem agenda para Deus. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês: quem não tem tempo para Deus, não espere viver com Ele na eternidade. Só vai estar com Ele na eternidade quem nessa terra dá prioridade para Ele, o considera como Senhor e Salvador da sua vida. Digam glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: muitas das vezes o inimigo nem precisa nos destruir, ele só precisa nos distrair. Ele mantém a nossa vida cheia de tarefas que poderiam ser equacionadas por nós, mas ele nos convence a não orarmos, a não lermos a Bíblia, a não virmos à igreja, e aos poucos ele vai cegando o nosso entendimento. Mente cheia é céu distante. O Evangelho é encoberto não por falta de verdade, mas por falta de atenção por gente que está muito ocupada. Gente que não tem tempo para Deus está vivendo exatamente como ele deseja, o nosso adversário. E há pessoas que infelizmente estão tão ocupadas que não percebem que precisam de um Salvador, nem lembram desse tema. A sua vida é tão tomada por questões humanas que Jesus não existe na mente, na agenda, no dia a dia das pessoas. E elas não se apercebem, não sentem falta e nem se preocupam com a sua vida espiritual, nem se preocupam com a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Elas estão tão cheias de tantas coisas que vivem a vida como se fossem eternos nesta terra. Daqui a 100 anos, ninguém que está aqui nesse culto estará nesse lugar, nessa terra. Nós estaremos na eternidade. E se isso é verdade, e a Bíblia diz que é, nós temos que ter todo o cuidado para que a nossa mente não seja cegada por Ele. E que a gente entenda que o projeto mais fascinante dessa terra é seguir Jesus em o nome do Senhor. Digam amém, digam glória a Deus e aplaudam o Senhor. Terceira razão, como é que ele faz para cegar as pessoas? Repitam por gentileza: ele cega pelo pecado não arrependido. Isso é uma estratégia forte. Olha o que diz João 3,19. É chocante esse versículo, preste atenção.
Olha que coisa séria. O julgamento é este. Como é que vai ser o julgamento? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Na prática, é que o ser humano por si só, ele demonstra com as suas ações e suas ocupações, que Jesus não faz a mínima diferença na vida dele e na vida dela. As pessoas não reconhecem mais que são pecadores, já não sentem mais chateação por pisarem na bola, já não se incomodam mais pelos erros que cometem, porque eles amam mais as trevas do que a luz. Jesus não é amado, não é buscado, não é desejado, não é procurado. As pessoas têm uma vida completamente longe da luz. E esse é o julgamento, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles preferem uma vida longe de Deus, preferem uma agenda sem Deus, preferem aprender tudo menos de Deus, preferem frequentar tantos lugares menos a casa de Deus. Não querem Jesus, não aceitam a Jesus, não se importam com Jesus e querem ir para o céu com Jesus. Não vai, que só vai com Jesus para o céu quem é um cristão. Amém, irmãos? Quem crer em Cristo, quem aceita Cristo, quem é de Jesus, um cristão que professa a sua fé em Cristo. Tem muita gente professando a fé em tantas outras coisas, mas a Bíblia diz que só tem um que salva, e quem salva é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Só Ele salva. Diga glória a Deus. Aí as pessoas não se arrependem, nem se importam, pintam e bordam, não se incomodam mais com os erros que cometem. Então a pessoa ele é cegado pelo inimigo, ele já não sente mais nem remorso, quanto mais arrependimento. Antigamente, quando ele pisava na bola, ele, puxa, vacilei, agora não está nem aí. É o inimigo cegando o entendimento das pessoas, amando mais as trevas do que a luz, amando mais as coisas sem Deus do que as coisas de Deus. E esse pecado que não há arrependimento, ele cria resistência ao Evangelho. Quanto mais você e eu pecarmos, a gente vai ter resistência às coisas de Deus. A gente começa a não querer mais. Aí chega um domingo, você não tem a mínima vontade de vir para a igreja, porque você viveu tanto longe dele, pecando, sem se arrepender, já convivendo de uma forma tão comum com as coisas que te afastam de Deus, que chega domingo ou uma quarta-feira você fala assim, não vou mais, porque esse erro não confessado cria uma resistência ao Evangelho, cria uma frieza espiritual. E por último, a outra estratégia que ele usa é que ele cega a mente de todas as pessoas que ele pode, para impedir que a luz do Evangelho resplandeça. Meus irmãos, eu quero encerrar contando uma ilustração. Certa vez, numa cidade do interior, tinha uma casa, preste muita atenção nisso, e ali morava o irmão Elias, o senhor, e um grande amigo dele, passando por aquela cidadezinha do interior, resolveu visitá-lo. E quando ele entrou na casa do Elias, ele disse, poxa Elias, sua casa é muito escura, sua iluminação é tão fraca, e
amigo preocupado com Elias, vivendo naquela escuridão, ele olhou para a janela, percebeu que os vidros todos sujos, o sol não conseguia entrar, as cortinas empoeiradas, e ele disse: eu vou limpar essa janela. Ele começou a limpar a janela da casa do Elias. De repente, a janela, ao ser limpa, o sol entra, e quando o sol entrou, Elias olhou para sua casa e percebeu o estado que estava aquela casa. Disse: poxa, eu nunca imaginava que os meus móveis estavam tão feios assim, quebrados, as minhas paredes mal pintadas, minha casa toda desarrumada. Ele só percebeu quando a luz entrou pela janela da casa dele. Foi assim com Elias, é assim comigo, é assim com você, é assim com todos nós. Se você permitir que o Evangelho, que a palavra de Deus limpe a janela da sua alma, você vai enxergar a sujeira que tem, e você vai perceber que você é como eu, um pecador, e que precisa de um Salvador. Ninguém aqui consegue se salvar pelo seu mérito. Nós acertamos, nós erramos, nós temos dias que somos maravilhosos e tem dias que somos um desastre. Isso te faz e me faz um pecador. É por essa razão que o inimigo vai tentar de tudo para que você não enxergue isso, que você não perceba a sujeira da sala do teu coração, os móveis da sua intimidade que estão quebrados e você não enxerga, porque a luz não tem brilhado, porque ele tem cegado você pelo pecado não arrependido e não confessado. Mas ele está aqui nessa noite para limpar você. Jesus está aqui para passar um pano na vidraça da sua alma, para que essa luz entre, que você perceba o quanto da sua vida precisa ser organizada, o quanto os móveis da sua alma estão quebrados, o quanto as paredes do teu coração estão sujas. Somente a luz de Jesus é capaz de fazer isso. E essa luz está aqui nessa noite. Jesus quer salvar você, quer perdoar os seus pecados, quer escrever o teu nome no livro da vida, mas para isso você tem que deixar Ele limpar a janela do seu coração, para que você perceba que você é um pecador, e Ele ama tanto você, quer te ajudar nas broncas que você se meteu, quer te abraçar nas dores que você está sentindo, quer dar uma instrução para a sua vida, quer mostrar um caminho novo para você, mas Ele só pode fazer isso se você deixar Ele entrar na sua casa, como Elias deixou aquele amigo entrar. E eu espero que você entenda essa mensagem, porque Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer perdoar os nossos pecados, mas Ele é um Cristo educado, Ele não entra se você não quer. Você pode ir embora daqui e nunca mais dar atenção para esse assunto. Ele vai respeitar você. Você pode rejeitá-lo, Ele não vai te brigar, não vai te opor, não vai te impor, Ele vai só te propor. Mas se você não quiser que Ele seja o teu Senhor e o teu Salvador, Ele vai respeitar. Se você não quiser ser um cristão, Ele vai respeitar. Mas não espere, quando você partir, ser dele na eternidade. Só vai estar com Ele na eternidade aqueles que são cristãos. Pastor, como é que eu sei que eu já aceitei Jesus como Salvador? Porque eu acredito nele. A Bíblia diz que todos acreditam mesmo. Até o inimigo acredita, diz a Bíblia. Eu queria te fazer uma pergunta: você sabe o dia que você entregou a sua vida a Jesus?
Se você sabe daquele, não digo exatamente a data, tem gente que não guarda a data, mas você sabe aquele momento que você ouviu o Evangelho e você entregou a sua vida a Cristo. Se você não sabe, você pode fazer dessa noite o dia mais feliz e mais importante da sua vida. Ele quer salvar você, quer perdoar os seus pecados e quer escrever o seu nome no livro dele, que a Bíblia chama de livro da vida. A salvação é de graça, é um presente. Eu não mereço, você não merece. Eu sempre repito e não vou parar de repetir, uma das passagens bíblicas mais interessantes que mostra que ninguém vai para o céu porque merece. O céu é para aqueles que reconhecem Cristo como seu Salvador. É um cristão. Não precisa ser cristão evangélico, tem que ser um cristão, alguém que crê em Cristo. E a passagem do ladrão da cruz. O cara estava no final da vida, tinha roubado 50 celular na cremação, 80 no Guamá, 70 na terra firme, na COP30, 15. Ele está ali morrendo, e Jesus começa a proferir palavras, as 7 palavras da cruz. Esse ladrão estava na direita, o outro na esquerda, eram 2. O da esquerda zombava, o da esquerda ridicularizava o Senhor. Se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós também. Desce daí se tu és poderoso mesmo. Começou a zombar. O da direita disse a Cristo: lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. Quando ele diz isso, reino, ele está chamando Jesus de rei. Ele creu no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. E o que é que Jesus responde para ele? Em verdade, eu te digo que hoje, não é amanhã, não é no final dos tempos, hoje, tu estarás comigo no paraíso. Diga glória a Deus, diga, aplauda mesmo. Isso é motivo de louvor, de adoração. Essa é a graça de Deus, é o amor de Deus. Os 2 poderiam ter sido salvos, mas um rejeitou e um aceitou. Ninguém merecia, mas esse aqui reconheceu. Então, se você está pensando que você, no dia que você for morrer, você tem que torcer, puxa, desse dia eu não posso fazer nada errado, aí eu vou para o céu, você está por de fora, como dizia minha avó. Ninguém chega lá porque merece. Fiquei sabendo uma fofoca lá do céu, que o anjo me contou, e vou encerrar agora, que havia uma aposta com quem Jesus ia chegar no céu depois da sua missão cumprida na terra. Aí os anjos começaram a apostar: não, ele vai, com certeza vai convidar Moisés para entrar com ele, Elias, o profeta Eliseu. Não, com certeza ele vai entrar com fulano, ciclano, os grandes heróis da fé. Aí Jesus chega da sua missão cumprida, e com quem ele entra? Com o ladrão. Com o ladrão. É para dizer para você e para mim que o céu é um presente. O que você precisa fazer é dizer para ele: eu quero esse presente, eu quero Jesus, eu quero aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. Fique em pé e aplauda Jesus, aplauda com alegria, aplauda com júbilo ao Senhor.